Salve, salve galera, chegando aqui com o Fast News em caráter extraordinário na noite deste domingo aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, porque tivemos investigação acerca do movimento malandro de George Russell ali quando ele e Max Verstappen estavam atrás do safety car decorrente da batida de Piastri e Norris no GP do Canadá. A Red Bull protestou contra a vitória do Russell por conta daquela malandragem que o George fez no sentido de frear para fazer com que o Verstappen o ultrapassasse durante o regime de safety car, o que é proibido aí, e claro, tentar forçar uma suspensão ao seu rival holandês da Red Bull. No fim das contas, o protesto rolou por parte da Red Bull, a FIA analisou, mas não veio punição, hein, Guilherme? Seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera, um abraço pra todo mundo que tá aí. Lembrando, foram 2 protestos, né? Além desse do brake test, teve também a questão da distância que o Russell deixou o safety car abrir na frente, porque o regulamento determina que o piloto que está liderando o pelotão não pode deixar o safety car abrir uma distância de mais de 10 carros de comprimento. Então o Russell chegou a fazer isso num determinado momento, a Red Bull também protocolou isso como um protesto e foi negado. Agora, a gente tem que investigar aqui por que foi negado. É fato que o Russell deu uma freada ali para induzir o Max a passar, mas também para você aplicar uma punição nesse caso tem que ser algo assim que fique flagrante e inquestionável, uma conduta antidesportiva ou algo que o valha, né, Gui? Esse é o problema, né? Porque vai depender muito da declaração do piloto. A telemetria consegue revelar até certo ponto. Você não consegue determinar que a pessoa foi malandra olhando para a telemetria. Não sei que seja uma freada muito brusca. Exato, não tem como. Então o depoimento do piloto conta nessa hora. Então por mais que você saiba, tipo, putz, você tá mentindo, ok, mas é o que ele tá falando e não tem como provar. O Bortoleto se livrou de uma punição algumas semanas atrás exatamente nisso. Eu não lembro o que era uma bandeira vermelha. Foi agora, no GP do Canadá. Inclusive. Não foi agora no Canadá, foi umas semanas atrás. Mas teve um caso parecido nos treinos agora de Montreal, que ele alegou que foi muito em cima da hora, né, a bandeira vermelha, e ele não pôde diminuir a tempo. Mas qual era o outro incidente? Era acho que não era bandeira vermelha, era uma bandeira amarela, que era tempo de volta, que ele não tinha melhorado o tempo de volta, não sei o que, ele ia tomar uma punição, mas aí o documento da FIA falava o seguinte, ele falou, a gente não tinha como provar. Sim. Então sim. a gente acredita no depoimento dele. De fato, para haver uma penalidade nessas questões mais subjetivas, é preciso que se verifique de maneira inconteste ali uma má intenção, digamos assim. Não foi o caso agora com o Russell. Agora, que foi legal aquele momento do ponto de vista do espectador, de nós jornalistas, foi, né? Porque o Russell dá aquela freadinha, já vê o Verstappen passando, sabe-se lá, só ele vai saber se foi na má intenção ou não, mas ele já denuncia e o Verstappen, por outro lado, já entra no rádio também, logo no momento para falar que o Russell freou de maneira intencional, né, Gui? E o Verstappen sabe que se por um acaso ele tomasse uma punição por isso, a suspensão vinha. Porque não tem como. Esse aí é um daqueles procedimentos que estão determinados no regulamento. Ultrapassar sobre o safety car é terminantemente proibido. Então ele tomaria uma punição de tempo e ponto na superlicença. Por mais que ele tomasse um ponto, é o necessário para suspensão. Então ali o Verstappen realmente deve ter ficado preocupado, falando, ferrou. Agora foi. Você que tá com a gente, queremos a sua opinião acerca do que decidiu a FIA aí depois desse protesto da Red Bull, no caso, manter a vitória do George Russell. Comente aqui abaixo, não esqueça do like e da hypada. A hypada também é tão importante quanto a curtida, hein, gente? Assim, o YouTube verifica que vocês estão interagindo com o conteúdo da melhor forma possível. Agora, Gui, uma coisa que nos chamou a atenção ao longo desse período todo em que aguardamos a decisão da FIA é o fato de que o incidente não foi anotado originalmente ali pelo diretor de prova e endereçado ou não aos comissários, né? Precisou do protesto da Red Bull para que isso fosse analisado. É bizarro isso, né? E casa com uma crítica que eu tenho nas últimas semanas, nos últimos meses com os comissários, com a direção de prova, que é uma inconsistência no trabalho deles. A gente tem muitos casos que você olha e fala, como é que isso aqui sequer foi para uma investigação? Não é nem uma questão de punir, é porque tem que ter uma certa rigidez no protocolo, tem que ser seguido alguns passos. Que seja o noted e o no further action. Exato. Né? Então o fato de não ter sido nem anotado é muito bizarro, porque ficou óbvio na hora o que aconteceu. Não à toa, a transmissão mostrou o replay, mostrou o rádio do Russell, mostrou o rádio do Verstappen. Então como que sequer isso passa por uma anotação? É bizarro isso.
O Christian Horner destacou isso nas entrevistas lá no paddock de Montreal, depois que a Red Bull fez o protesto, né? Antes mesmo de haver um veredito, ele destacou esse ponto e foi questionado, inclusive, sobre se o Verstappen instigou, encorajou a equipe Red Bull a entrar com o protesto. Segundo o chefe da escuderia taurina, o Max não teve nada a ver com isso, tudo aconteceu no momento em que o Verstappen ainda atendia a imprensa. Fica esse registro também de algo dito lá no paddock de Montreal. Agora, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, que é mais um episódio ali de, digamos, entreveiro não muito diplomático entre Verstappen e Russell, né, Gui? E o Verstappen ainda tem mais uma corrida com a corda no pescoço. Os primeiros pontos dele só caducam na segunda-feira depois do GP da Áustria. Então ele vai ter que ficar mais uma corrida aí com toda a atenção do mundo para não tomar uma suspensão. Será que Russell e Companhia Limitada vão tentar forçar essa punição ao Max no GP da Áustria? Lembrando, a etapa do Red Bull Ring também tem aquelas questões de track limits e tudo mais, então o Verstappen tem que ficar esperto. Você que tá com a gente, palpite, você acha que o Max será suspenso antes da segunda-feira pós-GP da Áustria? Comente aqui, não esqueça do like, da hypada e também se inscrever e ativar as notificações. Toda segunda-feira, 15 para 7 da noite, a gente tem o programa Reta Final ao vivo aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Agora, se a gente cita Russell versus Verstappen, isso tudo vem depois de um fim de semana que deixou o Verstappen nessa berlinda de pontos de superlicença, né? Porque foi a treta toda no GP da Espanha, né, Gui? Uma treta que levou 3 pontos na superlicença, né? Até mais do que a gente imaginava. A gente estava que seriam 2 pontos no máximo, mas 3 foi o que jogou ele na berlinda, né? Porque com 2 ainda dá para se livrar. Agora, ficando a 1 ponto, realmente complica muito a vida. É isso aí, galera. A gente vai chegando aqui ao final do vídeo, mas queria convidar você também a conferir o nosso programa Pódio, que esteve aqui ao vivo na Motorsport TV Brasil no YouTube, pós-GP do Canadá de Fórmula 1. Você já sabe, Pódio, um oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint com toda segurança, praticidade, modo inteligente que reequaciona os seus investimentos ali no pool de criptos que você tiver ali no aplicativo. E claro, a gente coloca na tela o QR Code e também na descrição o link para você ser redirecionado à página de download caso esteja assistindo esse vídeo pelo celular e não puder escanear. Lembrando, durante todo o mês de junho, a Mint tem promoção de cashback até R$250 em Bitcoin, então a gente recomenda, eu mesmo estou usando e tendo bons retornos. Você também deve acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, Blue Sky, é só pesquisar motorsport.com Brasil que você nos encontra e claro, você pode também baixar o nosso aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS. Você pode conferir esses conteúdos aqui da Motorsport TV Brasil no YouTube também em versão áudio, no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, pesquise lá motorsport.com Brasil que você nos encontra. Não deu o like ainda? Deixa o like, é muito importante, e o hype também. Gui, muito obrigado a você na audiência, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.